Fala pessoal, tudo certinho? Depois então da aula passada que a gente estudou, já entendemos o que é seleção natural. Então, se você não sabe ainda o que é seleção natural, um pré-requisito para você entender essa aula aqui, já assiste a aula passada, tá? Vai aparecer o card aí em cima para vocês assistirem o vídeo da aula passada, né? Nós estamos falando aqui sobre ecologia evolutiva e hoje nós vamos entrar aí num assunto que é muito interessante aí para todos os biólogos e ecólogos que são evolucionistas, que é o fenômeno da especiação. Hoje a gente vai entender como surgem as espécies, como ocorre a divisão lá de uma população ancestral para que a gente considere aí espécies diferentes, como uma população ancestral ela pode dar origem a outras espécies. Então esse é o tema da aula de hoje. Se você já gostou, já se inscreve no canal, já deixa um like aí para o YouTube divulgar esse vídeo aí para outras pessoas. Afinal de contas, como vocês bem sabem, isso é conteúdo de graduação, é conteúdo de qualidade, então muitas pessoas devem ter acesso a esse tipo de conteúdo também, não sejam egoístas. Beleza, gente? Já se inscreve no canal, deixa um like, podem me seguir também aí no Instagram, o Instagram tá aí no cantinho da tela, é cabelo_Thiago, posto bastante coisa de biologia, posto bastante coisa de evolução, principalmente de biologia marinha, já aviso também que tá rolando aí meu curso de biologia marinha, o link tá na descrição aí para quem se interessar. Beleza? Sem mais delongas, vamos ao assunto da aula de hoje, então. Eu imagino que todos vocês devem estar curiosos aí para saber como ocorre a diferenciação em espécies. Primeiro, antes da gente entrar de fato na diversificação de espécies, nós temos que saber quais são as forças que causam divergência de características. Então, lá na aula passada, a gente viu que as populações, elas podem ter variabilidade genética, né? Elas podem ter variabilidade hereditária. O que é isso, variabilidade hereditária? É a capacidade de variação de ser passada às gerações futuras, né? Então, aquela variabilidade intraespecífica que é hereditária, ou seja, são os fenótipos das espécies aí que são passíveis de seleção natural, então eles precisam ser suficientes para a seleção natural. Além disso, existem forças que favorecem a divergência, e essas forças elas precisam ser fortes o bastante para se oporem ao cruzamento e à hibridação de indivíduos de diferentes tipos, ou seja, essas forças que favorecem a divergência, essas características aí que vão fazer com que essa população ancestral se diverja aí em espécies diferentes, elas precisam ser fortes para se opor ao cruzamento. Porque assim, não adianta nada a população se divergir se os indivíduos dessa população continuarem se intercruzando aí e continuarem gerando indivíduos híbridos, isso provavelmente nunca vai chegar a uma espécie diferente. Então, essas forças de divergência, elas têm que ser fortes o suficiente para causar algum tipo de isolamento aí para que esses indivíduos, essas linhagens diferentes, elas passem a se intercruzar cada vez menos ou nunca se intercruzarem, né? Isso é o chamado isolamento reprodutivo total. Mas vamos entender mais um pouquinho sobre isso. Então a gente sabe que a seleção natural, ela pode gerar modificações, ela seleciona características, a seleção natural faz com que as espécies se modifiquem e que elas evoluem. Então a própria seleção natural, ela é um fator que pode levar à especiação, porque se essas espécies elas se modificam, pode ser que elas vão se modificando tanto a ponto de serem consideradas novas espécies. Então, olha essa linhagem aí dos terápoda, né? Um grupo específico aí de dinossauros e eles se diversificaram em várias linhagens aí e tudo mais, até uma linhagem que nós conhecemos hoje como sendo a linhagem das aves, né? As aves são os dinossauros aí que sobreviveram desde a época da extinção dos dinossauros mais antigos aí, as aves são os dinossauros modernos. Então, passaram por todo esse processo, muita especiação. Hoje em dia as aves são aí um dos grupos aí com um dos maiores números de espécies entre os vertebrados terrestres, tá, gente? Então, tá aí um exemplo de grande capacidade de especiação e tudo isso graças à seleção natural. Mas a gente se pergunta, bom, Cabelo, o que é a especiação, então? A gente pode definir, assim, a grosso modo, a especiação como sendo um processo de ramificação em uma linhagem evolutiva. Então, pensa numa espécie, lembra lá do conceito de espécie, das aulas passadas também, se vocês não lembram, vou deixar o link, porque eu tenho uma aula falando também sobre o conceito de espécie. Então, pensa numa espécie ancestral, e essa espécie, né, toda espécie, ela tem seu próprio passado evolutivo, seu próprio presente, e normalmente as espécies elas têm seu próprio destino
destino evolutivo. Quando acontece de grupos de uma mesma população divergirem quanto ao destino evolutivo, a gente pode falar que essa população está ocorrendo um fenômeno de especiação, está divergindo aí em espécie diferente. Então é quando uma linhagem evolutiva ela se ramifica. Pode ser duas ramificações, geralmente é duas, né? Geralmente essas ramificações são binárias, mas nós temos alguns casos em que a gente não explica muito bem, aliás, não sabe muito bem quando aconteceu, porque muitas vezes o estudo paleontológico ele é muito difícil, né? É muito difícil de ter uma data certa. Então, para muitas linhagens, a gente não sabe ainda a data certa de quando aconteceu a diversificação. Então, em muitos cladogramas, pode ser que a gente veja lá uma ramificação tripla ou quádrupla, tá? Isso porque não está certo exatamente a data de quando ocorreu a ramificação e nem de quem ocorreu a ramificação, né? Tem muitos estudos aí da filogenia que precisam ser feitos ainda, é um campo muito aberto, é um campo muito interessante aí para muitos biólogos. Então, quando ocorre essa ramificação, a gente chama esse processo aí de especiação. A especiação, geralmente, ela ocorre quando você tem barreiras reprodutivas. Porque, como eu disse, né, a seleção natural ali, essa diversificação, ela precisa ser forte o suficiente para impedir o cruzamento e a hibridação, porque senão sempre vai ser a mesma espécie, né? Se não tiver ali alguma forma de um grupo ser ali, se intercruzar somente eles e outro grupo se intercruzar somente entre eles do outro grupo, nunca vai ocorrer a especiação. Então, precisam existir barreiras reprodutivas. E existem dois tipos de barreiras reprodutivas. As barreiras reprodutivas, elas podem ser barreiras pré-acasalamento, que são aquelas barreiras que ocorrem antes do acasalamento. Por exemplo, né, uma barreira pré-acasalamento aí é quando você tem espécies tão diferentes que uma fêmea, por exemplo, nunca vai aceitar copular com um macho de outra espécie. Então, o acasalamento aí, ele nem ocorre, ele nunca vai acontecer. E uma barreira pós-acasalamento é uma barreira, no caso, como, por exemplo, você tem lá o cruzamento lá da égua com o jumento, né? Você tem espécies diferentes, porém, o cruzamento ele ocorre, tá? Ocorre o cruzamento, nasce o indivíduo desse cruzamento, porém esse indivíduo ele é infértil, então é uma barreira pós-acasalamento. Aconteceu o acasalamento, mas aquele descendente ele nunca vai deixar um outro descendente a partir dali. Então a própria ali barreira pós-acasalamento ela trava a reprodução ali, então isso impede hibridação, porque senão nós teríamos aí muitos híbridos entre cavalos e jumentos aí, e no caso não seria interessante, você teria aí em algum momento isso acabaria virando tudo a mesma espécie. Então, existem esses dois tipos de barreiras. Se vocês têm dúvidas sobre isso, bote aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo explicando um pouquinho mais sobre isso. E como a gente está falando de especiação, uma vez que a gente sabe que para isso precisa existir barreiras reprodutivas, existem dois tipos de especiação, que é o que a gente vai discutir nesse vídeo, que é a especiação alopátrica e a especiação não alopátrica. A gente vai falar agora um pouquinho de cada uma delas, tá? A especiação alopátrica, como o nome, né, a palavra alopátrica, ela significa em outra terra. Isso significa que a especiação das duas populações ela vai ocorrer em ambientes separados. A especiação alopátrica ela ocorre com uma barreira, geralmente ela ocorre num intervalo ali de espaço onde as duas populações aí que antes eram da mesma espécie, elas não conseguem cruzar com indivíduos aí de outra população. Então, antes era uma espécie só. Por algum motivo, elas ficaram separadas ali. Então, se elas ficaram separadas, acabaram virando duas populações, porém ainda da mesma espécie. Então, existe a população inicial. Quando elas se separam, né, no momento em que elas se separam aí, ocorre que os indivíduos daquela primeira população só vão intercruzar entre eles. Os indivíduos da segunda população só vão intercruzar entre eles mesmos dos indivíduos da segunda população. Então, isso é alopátrico, ou seja, eles estão em ambientes separados. Quando você vê um fenômeno de especiação que ocorre em ambientes separados, você pode chamar com certeza de especiação alopátrica. Ela é consequente, ela tem como consequência, né, caminhos evolutivos diferentes. Uma vez que elas estão separadas aí geograficamente,
cada população aí vai seguir o seu caminho evolutivo. E ela pode correr de forma vicariante ou por efeito fundador. Então, olha só, dentro da especiação alopátrica, você ainda tem dois tipos de especiação alopátrica. Uma é chamada de efeito vicariante. Então, olha só essa imagem, né? Você tinha aí uma população de peixes que não era separada aí por barreira geográfica, né? Você tinha aí dois lagos, mas um peixe, né, a população inicial, os peixes eles conseguiam passar de um lado para o outro do lago aí tranquilamente. Porém, por movimento das placas tectônicas, pode ser que um dia haja um surgimento de alguma placa ou de alguma massa terrestre ali e separe esse lago em duas populações diferentes. Ou seja, separou, essas populações aí elas vão seguir cada uma o seu rumo, vão ter cada um o seu caminho evolutivo. Note que a gente chama de especiação alopátrica vicariante quando o isolamento reprodutivo ele se dá por uma barreira ambiental, ocorre um fenômeno ambiental ali e de alguma forma, isso separa as duas populações. Como isso pode ocorrer também? Imagina que existe uma floresta lá, muito próxima de um vulcão, e esse vulcão ele começa a derramar muita lava, muito magma ali naquela floresta, ele escorre, ele divide a floresta em duas. Se for um animal muito grande, ele pode passar de um lado para o outro da floresta. Mas pense nos animais pequenos, que não vão atravessar uma parte muito grande sem floresta, porque eles correm o risco de ser predados. Então, isso acaba sendo um evento vicariante. Aconteceu um fenômeno ambiental que separou duas populações aí, onde antes era uma população inicial. E a partir daí, cada uma vai seguir o seu caminho evolutivo aí de forma isolada. A outra forma de especiação alopátrica, ela se dá por um efeito de um fundador. Olha só, você tinha uma população ancestral aí e alguns indivíduos daquela população ou eles são levados ou eles migram para outro ambiente totalmente diferente, onde naquele ambiente eles vão estar isolados reprodutivamente da população ancestral. Obviamente que aqueles indivíduos que migraram, eles vão cruzar só entre si, porque eles não vão ter outros indivíduos ali para cruzar. Então vocês percebem que, nesse caso, também são em locais diferentes, estão separados geograficamente, porém, né, nesse caso, alguns indivíduos migraram para o segundo local. Então, diferente da vicariante, né, onde a ação ela é ambiental, quando a alopátrica ela acontece por efeito fundador, ela se dá de forma de dispersão, né, ou dispersão passiva ou dispersão ativa, onde alguns indivíduos migram para outros locais e daí tem a separação geográfica também, e aí essas populações, cada uma vai seguir o seu caminho evolutivo de forma aí singular. E agora sobre as especiações não alopátricas. Se as alopátricas eram especiação que ocorria em ambientes separados, as não alopátricas é o quê? É quando o ambiente ele é junto. Então, ocorre a especiação mesmo sem barreira geográfica, mesmo sem isolamento espacial. E as especiações não alopátricas, elas podem ser chamadas aí de simpátricas, que é quando essas populações elas estão todas juntas, tá? Os indivíduos aí dessa população, eles estão todos juntos, e o isolamento ele pode ser causado por uso, né, por utilização diferencial dos recursos devido às variações fenotípicas. Vamos pensar assim, vamos imaginar ainda aquela situação do lago lá, onde você tem vários peixes. Imagina que alguns indivíduos, né, dentro da população tem lá certa variabilidade genética, porém alguns indivíduos eles preferem forragear mais próximo ao fundo, enquanto outros indivíduos eles preferem forragear mais próximo à superfície. Com o tempo, o que vai acontecer? Aqueles indivíduos que estão mais próximos ao fundo, eles vão preferir se intercruzar entre eles, porque está mais perto ali, não é verdade, né? A gente pensa na espécie humana aí, né? Quando a gente quer se reproduzir, a gente vai dar a volta ao mundo para procurar alguém para procriar? Não, a gente procria geralmente com alguém que está próximo da gente, alguém que está próximo à nossa vida. Normalmente a gente encontra o nosso par amoroso aí em uma situação muito próxima. Estou falando geralmente, tá, gente? Então, isso acontece quando o tipo de especiação simpátrica. Grupos de indivíduos da mesma espécie, eles têm hábitos diferentes, o que faz com que aconteça certas panelinhas aí, e entre essas panelinhas, bem entre aspas, tá, gente? E dentro dessas panelinhas, eles vão se reproduzir aí entre si e acontece a especiação simpátrica. Não tem nenhuma barreira geográfica separando eles, né? Apenas uma barreira social, uma barreira comportamental que faz com que aconteça esse tipo de especiação. Além disso, um outro tipo de especiação não alopátrica é o que nós chamamos de especiação parapátrica. Então, simpátrica significa junto, sim,
significa junto. Para significa ao lado de. Então, a especiação parapátrica é quando tem aí um semi-isolamento reprodutivo aí. As espécies elas não estão totalmente separadas, mas elas estão perto. Por exemplo, né, em alguns locais, algumas florestas aí, pode ocorrer a formação de corredores ecológicos ou você pode ter um ambiente totalmente fragmentado, onde você tem duas florestas aí, uma do lado da outra. Né? Alguns indivíduos eles atravessam de um lado para o outro da floresta. A gente pode imaginar como se fosse uma ave ou alguns insetos voadores aí. Porém, mesmo eles conseguindo ter esse intercruzamento entre essas duas subpopulações diferentes aí, esse intercruzamento ele é muito mais raro, né? Só acontece aí com os indivíduos que estão mais próximos da borda desses dois fragmentos aí, desses dois locais. Os indivíduos que estão na borda, eles se intercruzam aí. Porém, os indivíduos que estão nos lados opostos, eles vão cruzar apenas com os indivíduos da mesma localidade aí. Então, na especiação parapátrica, as populações primariamente alopátricas, né, que a princípio a gente acha que são alopátricas, elas mantêm um contato ao longo da borda desses dois limites de distribuição aí, né? Então, as disparidades de condições ambientais através da borda levam às linhagens evolutivas diferentes, mesmo havendo fluxo gênico entre elas. Então, mesmo que um ou outro se cruze aí entre a outra população, ela acaba tendo aí uma tendência de que os indivíduos da mesma subpopulação ali, eles se intercruzem entre si. A gente pode chegar à conclusão que as especiações não alopátricas, elas são mais raras de acontecer do que as especiações alopátricas. E as alopátricas, elas são mais rápidas também, porque você imagina, você tem um isolamento reprodutivo total ali, se aquela variabilidade genética ali favorecer, pressões seletivas diferentes aí, isso vai levar à especiação muito mais rápida do que a especiação simpátrica e a especiação parapátrica. Então a gente tem que ter essa noção também, não é porque existem todos esses tipos que elas ocorrem aí na mesma velocidade. As não alopátricas, elas são um pouquinho mais difíceis, elas são um pouquinho mais difíceis, inclusive, de identificar esses tipos de especiação, mas que possivelmente cabível a gente pensar nesse tipo de especiação, inclusive é já verificado para algumas espécies, por exemplo, de gaivotas, né? Gaivotas ao longo da costa, você tem a chamada evolução em anel, onde ao longo de um gradiente você percebe a mudança das espécies de uma para outra, né? Mas elas não têm nenhum pouco de isolamento reprodutivo aí também. Então, um exemplo de especiação não alopátrica aí. Então, agora é hora de vocês comentarem aí, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam da aula, coloquem aí nos comentários se vocês entenderam, se vocês têm dúvida. É importante que vocês coloquem as dúvidas, porque quando alguém coloca muita dúvida, se eu não responder diretamente no comentário aí, eu respondo em algum outro vídeo. Se for alguma dúvida assim com um assunto muito interessante, que vale a pena a gente gravar um vídeo e falar, com certeza vocês vão ver a dúvida de vocês aí respondidas no próximo vídeo. Beleza, gente? Um abraço para todo mundo, fiquem em casa e bons estudos!